167. Outras concessões pecuniárias. Artigo 163. O Estado assegurará ao funcionário o direito de pleno ressarcimento de danos ou prejuízos decorrentes de acidentes no trabalho, do exercício em determinadas zonas ou locais e da execução de trabalho especial, com risco de vida ou saúde. Artigo 164. Ao funcionário licenciado para tratamento de saúde, poderá ser concedido transporte, se decorrente do tratamento, inclusive para a pessoa de sua família. Artigo 165. Poderá ser concedido transporte à família do funcionário quando este falecer fora da sede do exercício, no desempenho de serviço. Parágrafo 1º. A mesma concessão poderá ser feita à família do funcionário falecido fora do Estado. Parágrafo 2º. Só serão atendidos os pedidos de transporte formulados dentro do prazo de 1 ano a partir da data em que houver falecido o funcionário. Artigo 167. A concessão de que trata o artigo anterior só poderá ser deferida ao funcionário que se encontre no exercício de cargo e mantenha contato com o público, pagando ou recebendo em moeda corrente. Artigo 168. Ao cônjuge, ao companheiro, ou companheira, ou, na falta destes, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do falecimento de funcionário, ativo ou inativo, será concedido auxílio funeral, a título de benefício assistencial, de valor correspondente a 1 mês da respectiva remuneração. Parágrafo 1º. O pagamento será efetuado pelo órgão competente mediante apresentação de atestado de óbito pelas pessoas indicadas no caput deste artigo, ou procurador legalmente habilitado, feita a prova de identidade. Parágrafo 2º. No caso de integrante da carreira de agente de segurança penitenciária ou da classe de agente de escolta e vigilância penitenciária, se ficar comprovado por meio de competente apuração que o óbito decorreu de lesões recebidas no exercício de suas funções, o benefício será acrescido do valor correspondente a mais 1 mês da respectiva remuneração, cujo pagamento será efetivado mediante apresentação de alvará judicial. Parágrafo 3º. O pagamento do benefício previsto neste artigo, caso as despesas tenham sido custeadas por terceiros em virtude da contratação de planos funerários, somente será efetivado mediante apresentação de alvará judicial. Artigo 169. O governo do Estado poderá conceder prêmios em dinheiro, dentro das dotações orçamentárias próprias, aos funcionários autores dos melhores trabalhos, classificados em concursos de monografia de interesse para o serviço público. Capítulo 3. Das acumulações remuneradas. Artigo 171. É vedada a acumulação remunerada, exceto, inciso 1, a de um juiz e um cargo de professor. Inciso 2, a de 2 cargos de professor. Inciso 3, a de um cargo de professor e outro técnico ou científico. Inciso 4, a de 2 cargos privativos de médico. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. Parágrafo 2º. A proibição de acumular se estende a cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Parágrafo 3º. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados quanto ao exercício do mandato eletivo, cargo em comissão ou ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. Artigo 172. O funcionário ocupante de cargo efetivo ou em disponibilidade poderá ser nomeado para cargo em comissão, perdendo, durante o exercício desse cargo, o vencimento ou remuneração
do cargo efetivo ou o provento, salvo se optar pelo mesmo. Artigo 173. Não se compreende na proibição de acumular, desde que tenha correspondência com a função principal, a percepção das vantagens enumeradas no artigo 124. Artigo 174. Verificado, mediante processo administrativo, que o funcionário está acumulando fora das condições previstas neste capítulo, será ele demitido de todos os cargos e funções e obrigado a restituir o que indevidamente houver recebido. Parágrafo 1º. Provada a boa-fé, o funcionário será mantido no cargo ou função que exercer há mais tempo. Parágrafo 2º. Em caso contrário, o funcionário demitido ficará ainda inabilitado pelo prazo de 5 anos para o exercício de função ou cargo público, inclusive em entidades que exerçam função delegada do poder público ou são por este mantidas ou administradas. Artigo 175. As autoridades civis e os chefes de serviço, bem como os diretores ou responsáveis pelas entidades referidas no parágrafo 2º do artigo anterior, e os fiscais ou representantes dos poderes públicos, junto às mesmas, que tiverem conhecimento de que qualquer dos seus subordinados ou qualquer empregado da empresa sujeito à fiscalização está no exercício de acumulação proibida, farão a devida comunicação ao órgão competente para fins indicados no artigo anterior. Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá denunciar a existência de acumulação ilegal. Título 5 dos Direitos e Vantagens em Geral. Capítulo 1 das Férias. Artigo 176. O funcionário terá direito ao gozo de 30 dias de férias anuais, observada a escala que for aprovada. Parágrafo 1º. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 2º. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço, e pelo máximo de 2 anos consecutivos. Parágrafo 3º. O período de férias será reduzido para 20 dias, se o servidor, no exercício anterior, tiver considerados em conjunto mais de 10 não comparecimentos, correspondentes a faltas abonadas, justificadas, injustificadas ou as licenças previstas nos itens 4, 6 e 7 do artigo 181. Parágrafo 4º. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens como se estivesse em exercício. Artigo 177. Atendido o interesse do serviço, o funcionário poderá gozar férias de uma só vez ou em 2 períodos iguais. Artigo 178. Somente depois do primeiro ano de exercício do serviço público adquirirá o funcionário direito a férias. Parágrafo único. Será contado para efeito deste artigo o tempo de serviço prestado em outro cargo público, desde que entre a cessação do anterior e o início do subsequente exercício não haja interrupção superior a 10 dias. Artigo 179. Caberá ao chefe da repartição ou do serviço organizar no mês de dezembro a escala de férias para o ano seguinte, que poderá alterar de acordo com a conveniência do serviço. Artigo 180. O funcionário transferido ou removido, quando em gozo de férias, não será obrigado a apresentar-se antes de terminá-las.